Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Fala aí galera, beleza? O Paulo que tá falando com mais um vídeo pra vocês, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos. Neste calor da Flórida aqui, com mais um vídeo super top. Com a única pessoa que eu deixo falar nesse canal, que todo mundo já tentou. E olha que teve centenas de pessoas passam aqui. Eu acho que o Dr. Walter, eu deixo ele falar bastante. Mas a doutora Josi tá ganhando, hein? Cadê a doutora? Tudo bom, doutora? Olá, pessoal! Que privilégio, hein, Paulo? Eu poder falar e você não, apesar de falar mais que eu também tenho que falar, hein? Nossa! Hoje o assunto... A gente tem que controlar o tempo aqui, senão o vídeo fica de 2 horas. Senão fica infinito aqui se a gente não colocar tempo. O assunto é bem interessante. Será que a gente vai conseguir falar em meia hora? Não sei, mas se passar eu acho que não tem problema neste caso, porque é uma coisa... Pra quem não tá acostumado... Lembra, eu não sou coach aqui nem o doutor, quem é a doutora Josi. Pra quem não tá acostumado, na minha opinião. Então é legal porque eu falo do meu ponto de vista normal, assim, de ser uma pessoa normal. É uma coisa difícil pra quem não tá acostumado, mas super fácil quando você faz isso parte da tua vida. Exato. Né? Então que nós vamos falar hoje sobre o perdão. E por que o perdão dentro do coach, dentro desse mundinho que você vive aí, desse negócio de coach, por que o perdão é importante? Porque o perdão, ele libera a nossa alma, sabe? E ele tem tantos benefícios, e eu quero trazer para você aqui alguns desses benefícios já na introdução desse vídeo. Tá. Imagina, Paulo, que ele ajuda diminui a nossa pressão arterial, facilita a nossa digestão, suaviza a nossa respiração, promove relaxamento e, assim, olha, reforça o nosso sistema imunológico e ainda vamos dizer, um reparador do sono. Tem mais alguma razão que você queira para tomar a decisão de perdoar hoje? Então, fica ligado aqui com a gente. Nossa, você falando tudo isso, mas eu tava vendo uma reportagem, vou falar bem rapidinho antes de deixar você começar, até para eu colocar esse miolo. Era a reportagem que eu vi ontem. Aconteceu no Brasil, um menino estava vindo da academia, um menino de família boa, um menino estudioso, e aí um outro rapaz foi roubar o celular dele, isso foi em Belém, foi roubar o celular dele, ele deu o celular e mesmo assim tomou um tiro e morreu. Uau. Aí eu vi a entrevista com o pai, e o pai falou, porque o menino era menor de idade, vai ficar só 3 anos na cadeia e depois vai ser solto. E o pai dele falou assim, o governo, o sistema vai perdoar ele por ele ser menor. Mas eu não vou. Esse pai falou. Porque depois de 3 anos ele vai voltar e vai ter a vida dele e eu não vou ter meu filho de volta, este pai falou. Eu não consigo julgar este pai porque eu não tive nem quero passar por essa situação. Posso imaginar, mas imaginar uma coisa, viver é outra coisa completamente diferente. Então, é fogo, perdão. Não, olha só, e foi interessante esse exemplo que você trouxe, porque se a gente pensar na situação em si, nós não vamos querer perdoar. Sim. Mas nós temos que pensar nos benefícios. Então, eu trabalho com perdão dentro das minhas sessões de coach, e sempre trabalhei, tem 18 anos que eu trabalho com desenvolvimento humano. Porque eu estou me dando uma chance. Eu não estou ali, não é a pessoa, não estou sendo bonzinho com a pessoa não, tá, Paulo? Eu sempre falo isso. Quando eu estou perdoando, eu estou sendo egoísta, eu estou pensando em mim primeiro. Porque eu estou liberando a minha alma. Ela fica presa. Vamos imaginar aqui, se você tivesse uma corrente te prendendo a uma pedra muito pesada. Lembra dos presos mesmo, né? Eles não ficam carregando aquela pedra lá, tá? Ou nem carregando, ou fica lá preso, porque a pedra é muito pesada. A gente fica mais ou menos assim com a nossa alma. O perdão, ele é uma decisão, é uma escolha. Você tem as 2 opções, ou você vai cultivar essa liberdade, que é perdoar e não deixar aquela pessoa ser mais importante para você do que você mesma, ou você vai cultivar a amargura, quase que não sai aqui. Por quê? Quando eu estou
quando eu não libero o perdão, eu estou constantemente pensando na situação e essa amargura está dentro de mim, está piorando. E isso vai gerando outros sentimentos, né? Vai gerando a raiva, vai gerando a falta de paciência com os outros, porque quando eu estou com raiva, eu estou com uma dor e eu vou tratar as pessoas da mesma forma que eu estou me tratando. Então, vamos pensar na Joyce Meyer. Eu gosto de falar dela quando eu falo desse tema, eu inclusive cito ela no meu livro. Porque a Joyce Meyer ela foi abusada até 15 anos de idade. Não sei se você conhece a história. Eu não conheço. Foi abusada até 15 anos de idade pelo pai. E a mãe ainda fazia pouco caso, fingia que não via. É uma situação bem importante. As pessoas que estavam no mundo para proteger elas estavam abusando. Exatamente. E quando ela deu uma chance mais tarde, que ela achou que não ia acontecer, aconteceu de novo. E hoje ela é usada demais para ajudar pessoas. Escreve livros, faz palestras, tem broadcasting. Em todo lugar do mundo você escuta falar da Joyce Meyer. Então, quer dizer que eu nunca vivi um abuso sexual, mas eu atendo muitas pessoas que vivem esses abusos. E como que eu posso trabalhar? Vamos dizer assim, a pessoa pode dizer assim, Joyce, mas você não viveu isso. Mas tem exemplos nesse mundo de pessoas que viveram e superaram. Né? Então, ela não pensou somente no pai, porque enquanto ela estava ali, ela estava sofrendo, ela estava sendo angustiada, ela estava sendo uma pessoa fria, dura, porque é isso que acontece com a gente. Quando a gente está machucada, a gente vai se fechando, e aí a gente não usa mesmo o meu melhor, eu passo o meu pior para as pessoas, nos meus relacionamentos. Então, quando a gente pensa em perdão como uma decisão e com os benefícios, é mais fácil. Ou seja, eu posso dizer assim, agora eu vou perdoar. Eu vou liberar aquele cara que estuprou, que traiu, aquele sócio, aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que matou, eu vou liberar. Por quê? Porque eu quero ficar livre, eu quero ser curada, eu sou mais importante que aquela pessoa. Quando eu estou olhando para a pessoa, parece que ela é um gigante para mim. Se ela estiver maior que eu, ela me domina. Então eu tenho que pensar, por que eu vou deixar ela me dominar? Será que você já tinha pensado dessa forma? Que a pessoa que você tem raiva e que gerou essa dor em você, ela está dominando você até hoje? Né? Então, todos nós precisamos dessa cura interior. Não tem um ser humano que não precise. Alguma dor você viveu na sua vida, eu vivi várias. E eu só pude ser curada quando eu liberei essas dores. E às vezes até Deus, sabe? A gente tem que liberar perdão até para Deus, porque as coisas acontecem. E aí a gente culpa Deus, né? Tem gente que culpa Deus. Deixa eu fazer uma perguntinha. Desculpa, eu esqueci de falar, eu já te porque eu não quero perder a minha linha de raciocínio aqui. O perdão. Vamos falar sobre o perdão rapidinho. Tá. Eu conheço pessoas que passaram por situações tristes. Elas não perdoaram, mas também não está deixando que isso atrapalhe a vida delas. Existe uma diferença? Será que elas já perdoaram dentro ou não? Se elas não estão deixando a vida delas serem atrapalhadas, eu acredito que elas perdoaram. Tipo, elas são mais magoadas. Perdão é um amadurecimento, né, emocional. Então, quando eu perdoo, eu estou sendo restaurada emocionalmente, e aí eu tenho uma maturidade. Eu não sei se você observa, mas as pessoas que viveram mais coisas traumáticas na vida delas e superaram, elas crescem. Ou seja, elas conseguem gerar essa maturidade e, inclusive, para o sucesso. Existem pessoas que começam algo e quebra, começa algo e quebra, começa algo e quebra. Ela sempre está na autossabotagem. Por quê? Por causa da dor emocional. Elas estão imaturas emocionalmente. Então, o perdão, ele causa esse amadurecimento. Então, primeiro, eu estou pensando na minha alma, eu estou pensando em mim, eu me dou a oportunidade de perdoar. Aí eu costumo até dizer assim, eu diria que o perdão é uma cirurgia na alma. Se você pensar que só você pode fazer isso com você, ninguém mais, porque ninguém toca dentro da sua alma, né? Ninguém. É seu. Então, quando você percebe assim, olha, eu sou autorresponsável pela minha vida. O que é isso? É ser autorresponsável sobre a minha felicidade, sobre as minhas emoções, viver a vida a partir de agora com as minhas decisões somente, ninguém influencia mais isso. Então, se essa pessoa me traiu, se essa pessoa me violentou, se essa pessoa fez isso ou aquilo, ela segue a vida dela lá e eu sigo a minha. E tem uma coisa que a gente, às vezes, esquece, que a gente só
vence o mal com o bem. Se você já percebeu na lei da gentileza? Se você está lidando com uma pessoa que ela é muito grosseira, ela só trata as pessoas mal, mas quando você começa a tratar bem ela muda? Eu já fiz algumas experiências assim, não sei se vocês fizeram, mas... Eu fiz uma, menina, vou contar bem rápido, deixa eu contar. Fui convidado para ir numa festa, e nessa festa tinha algumas pessoas que não me conhecem, se conhecem de internet, né? Só que eles já me julgaram antes e me colocaram como uma pessoa que não era legal. Aí eu falei pro Cabelo, eu não gosto de festa, a pessoa me convida muito, eu não vou em festa, nenhuma festa, não vou. Só que nessa eu falei, Cabelo, eu vou nesta festa porque eu quero que eu vou tratar essa pessoa tão legal, porque eu sou um cara bacana. Eu falo pra caramba, eu sou meio chato às vezes que eu falo, mas overall eu sou um cara bacana. E eu vou tratar as pessoas tão legal que elas não vão acreditar que eu sou eu, porque eles me julgaram sem me conhecer. Julgaram e falaram. E eu fiz essa experiência e com certeza o resultado é aquele que todo mundo sabe, a pessoa acha que eu sou muito melhor hoje do que eu realmente sou. Então, porque não tem, às vezes, olha, a pessoa pode pensar, vou orar, vou fazer isso, vou aquilo. Não resolve. Se eu não tratar com bem, eu não acabo com mal. Teve uma experiência bem legal em uma sala de aula. Um professor bem arrogante, ele estava falando na sala de aula e aí ele colocou a existência de Deus em jogo na sala de aula. E aí ele disse assim, se Deus existe, por que tem tanta guerra, tanta violência e tal? Aí um aluno levantou a mão e falou assim, professor, o frio existe? Aí ele falou assim, claro, garoto, todo mundo sente frio. Imagina esses lugares frios e tal. Aí ele falou assim, não, professor, o frio é a falta do calor. Então, ele falou assim, é comprovado cientificamente que quando falta o calor, vem o frio. Aí o professor ficou meio desconcertado e ele falou assim, professor, a luz existe? Claro, garoto, todo mundo, ok, a luz, você não está vendo a luz? Não, professor. A luz é a ausência da... Quer dizer, desculpa, foi o contrário. A escuridão existe? Não, a escuridão é a ausência da luz. Primeiro existiu a luz, veio a escuridão. Ok. Aí ele falou assim, o que você quer dizer com isso, garoto? Professor, Deus existe. A ausência de Deus é que causa as guerras, que causa toda essa confusão no mundo. Porque Deus é amor. É verdade. Então, aí o professor, o supervisor estava lá e disse assim, garoto, qual é o seu nome? Albert Einstein. Olha aí. Então, foi na sala de aula com ele que foi falado isso. Então, às vezes, a gente está vendo a maldade e a gente não sabe que o bem vai acabar com a maldade. Né? Não é eu discutindo que eu vou ganhar uma discussão. É eu fazendo a pessoa refletir e dizendo, ok, então tá, então você tá com razão, eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu. E aí a gente acaba, né? Quando um não quer, dois não brigam, não é assim que diz o ditado? Sim. O Mestre Jesus nos ensinou uma coisa, né, Paulo? Todo mundo sabe disso, mesmo quem não é crente, nós não estamos falando de religião aqui, nós estamos falando de aprendizado de vida. Quantas vezes eu preciso perdoar, mestre? Perguntaram para ele falou 70 vezes 7. Uau, quando a gente pensa nisso, é muita coisa para perdoar, não é isso? Sim. Mas ele deixou uma oração conhecida mundialmente, que é o Pai Nosso. Eu até escrevi aqui para eu não esquecer. Olha, ele diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos para as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Quer dizer que é uma condição. Para eu ser perdoada, eu preciso perdoar. É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que dar aquilo que a gente quer. Exatamente. Então, olha só, se eu quero ter uma vida melhor, ensinar os meus filhos, ensinar algo, deixar um legado para mim, eu preciso ser uma pessoa melhor. Se é uma condição, nessa oração mundialmente conhecida, eu preciso, então, perdoar se eu quero perdoar. Aqui nos Estados Unidos, tem essa dívida do perdão, né? Quando a pessoa está financeiramente muito endividado, ela recebe um perdão.
ela vai declarar falência e recebe o pedido de perdão. E aí quer dizer assim, ó, tá zerada a sua dívida. Você vai ficar com o seu nome sujo por 5 anos, mas você não deve mais nada. Uau! Se acontece isso nas finanças, e as pessoas podem dever muito, né? Não tem limite na quantidade. Geralmente as pessoas que falam em bankruptcy estão realmente mal. Tipo, casa, empresa, são coisas assim. Então, quer dizer, é perdoado. E quando é perdoado, tá dizendo assim, zerei. Quando eu perdoo alguém, eu tô dizendo assim, zerei esse problema com essa pessoa. Vida que segue e ela que tenha um fim dela, né? Eu não vou desejar o não vai esquecer, né? Exato. Então eu preciso esquecer, me livrar disso, porque eu não vou ficar remoendo isso. Não vai me levar a nada, não vai mudar a situação. Por exemplo, o caso que você falou, vai mudar alguma coisa? O filho dessa pessoa vai voltar se ele continuar guardando a amargura e a raiva desse... Não importa o que ele faça, né? Não vai. Mas de repente ele teve um aprendizado tão grande com essa situação que mudou a vida dele. Agora eu quero falar, assim, para você que está nos ouvindo aí, das 5 linguagens do perdão. Tem um livro que fala sobre isso. A primeira é manifestação de arrependimento. Para você ser perdoado, você precisa manifestar o arrependimento. E aí, o segundo é a aceitação da responsabilidade. Poxa, foi eu que fiz isso com essa pessoa? Eu contribuí de alguma forma? Se não, vamos dizer que seja um abuso sexual. A pessoa não contribuiu para que aquela pessoa abusasse dela. Então, eu vou para a minha responsabilidade. Qual é a minha parte agora? Poxa, então eu libero, eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso, e eu aceito a situação. Aconteceu, eu estava no lugar errado, na hora errada. Fui racional. A pessoa, se foi você que o abusador, e nesse momento está sofrendo com isso, você vai dizer, a minha responsabilidade é essa. O que eu posso fazer para aceitar isso? Poxa, eu errei feio, e agora eu quero mudar de vida. Então, é daqui para frente, eu vou aceitar isso. Enquanto eu não aceitar, não vou mudar. Terceiro, compensação do prejuízo. Como que eu posso compensar um prejuízo? O que eu fiz? Eu falei com o Paulo feio. O que eu posso fazer para compensar isso que eu fiz com ele? De repente, a pessoa que você fez o mal não está mais aqui. Não dá mais para você acertar, né, consertar com ela. Mas faz alguma coisa, então, para uma outra pessoa que seja relevante de tal forma que você vai se sentir melhor. Quarta linguagem, arrependimento genuíno. Tem que acontecer. Arrependimento é assim, ó, eu tô indo para a direita, eu me arrependo, eu volto para a esquerda. É uma convenção, né? Mudei completamente. Eu me arrependi de coração, não é aquele pedidinho de desculpa, não. Pedido de perdão é diferente de desculpa. Pedido de perdão, você está assumindo que você errou, você falhou e falhou feio. Se for com o filho, por exemplo. Vai que você deu uma surra grande no seu filho, você machucou seu filho de forma profunda. Você vai precisar sentar e dizer, olha, eu errei contigo. Nossa, nessa hora eu deixei que a minha ira fosse mais alto do que a minha autoridade como pai. E eu falhei com você. Então você precisa ter esse arrependimento genuíno. Só você assumindo isso, aí você vai ficar melhor. Porque às vezes a gente se surpreende com a atitude das pessoas quando a gente pede perdão. E o quinto ponto é o pedido de perdão mesmo. Tem pessoas que precisam ouvir, né? Me perdoa. Tem outros que vão ter alguma outra forma de expressar esse pedido. De repente eles vão te dar flores, vão te levar para jantar, vão te trazer chocolates, alguma atitude que a pessoa está humilde ali, mas ela não acostumou. Às vezes a gente não teve esse costume nos nossos, pelos nossos pais, né? Nos nossos lares, de pedir perdão. Tem famílias que nunca pedem perdão para ninguém, porque não foi acostumada a isso. Então, às vezes, a gente precisa olhar a linguagem do outro e saber, eu sou uma pessoa que eu preciso ouvir, eu começo a fazer, então, para que eu possa colher, porque o que eu faço aqui, eu estou colhendo amanhã. Então, eu quero começar a pedir mais, eu peço mais. Ou eu nunca pedi e hoje eu quero começar, eu inicio hoje. Tem que ter o primeiro passo. Então, vamos recapitular 5 linguagens. Primeiro, manifestação de arrependimento, aceitação da responsabilidade, compensação do prejuízo, arrependimento genuíno e pedido de perdão. E eu vou colocar mais o número 6 aí. Tá. Não fazer novamente. Então, o arrependimento genuíno, ele está dizendo assim, eu me arrependi mesmo e eu não vou fazer de novo, né?
Então, fica a dica aí para você que realmente precisa liberar esse seu perdão. Mas o que eu quero, por que eu trouxe esse tema? Porque eu quero que você seja liberto, que você abra sua alma e o seu coração e se dê uma nova chance. Libera essa pessoa, porque essa pessoa não é mais importante que você. E se você que foi a pessoa que fez o mal, vai lá, conserta. Faz algo que mostre que realmente você teve esse arrependimento genuíno, para que você também seja perdoado, porque com certeza, em algum momento você precisou, ou precisará. Sim, muito legal isso. E eu vou falar mais um pouquinho aqui. Fala. Às vezes, nós achamos que nós não fizemos nada de errado, mas para reparar uma relação, a gente pede perdão, às vezes, porque a pessoa quer ouvir. Eu acho que eu vou falar bem assim rápido. Eu fiquei sem falar com meu pai por 10 anos. Peguei no capricho. Foi capricho mais do que por um acontecimento que teve na minha família. Meu pai não fez nada diretamente pra mim, mas eu achei desaforo que ele fez com a minha irmã. Não foi nada de abuso nessas coisas. Foi coisa de casa, essas coisas assim. Não é nada. Fiquei 10 anos sem falar com meu pai. Vim para os Estados Unidos, minha vida aqui. Depois de 10 anos que eu tive o green card na mão, que eu fiquei aqui. Quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz, eu fui direto nele, pedi perdão. Ele não fez nada pra mim diretamente. Eu não fiz nada pra ele diretamente. A não ser que eu fiquei sem falar. Nós ficamos sem nos falar. Pedi perdão. E foi a melhor coisa que eu fiz. Embora ele não tenha feito nada pra mim. E eu não tenha feito nada pra ele. Assim, nada diretamente. Sim, sim. Né? Eu só escolhi ficar sem falar com ele, que eu achei desaforo que ele fez. Pedir perdão foi uma das melhores coisas que eu fiz. Depois conversei, foi amizade, depois faleceu. Daí eu fico pensando, se ele tivesse morrido, eu sempre podia, poxa, se eu tivesse falado com meu pai. Sempre tem o se. Exatamente. E o importante, é legal a gente falar sobre isso, né? É a gente entender isso. O presente a gente controla, o futuro não. Então, vamos dizer que você não vai ficar em paz se essa pessoa não estiver mais aqui, né? Então, é melhor você viver com essa tortura o resto da sua vida ou você fazer enquanto ainda tem tempo, né? Tem muitos casos que a gente vê que as pessoas estão no hospital e aí a pessoa fica desesperada. Nossa, eu preciso conversar com o pai ou a mãe, principalmente família, né? O marido e esposa, tem pessoas vivendo na mesma casa, se machucam o tempo inteiro e não se pedem perdão. Então, os relacionamentos, eles não se aprofundam, eles ficam só na superfície, não entra mesmo no mais profundo. Se você estiver vivendo um relacionamento assim, pode ver que você ainda não se deu essa oportunidade de pedir perdão. Como o Paulo falou, eu também tive casos assim na minha família. E eu lembro que uma vez, o meu irmão mais velho, eu comecei a namorar muito cedo, e aí eu tinha um namoradinho lá e ele não gostava. E eu acabei saindo, estava com esse namorado num lugar, eu encontrei com ele lá e ele falou para eu ir embora. Eu falei que eu não ia embora, eu fui mal criada naquela época, né? Naquela época, hoje era boazinha, viu? Não, eu já sou. Aí, eu chego em casa, ele tinha fechado a porta de casa, não queria mais deixar eu entrar, porque eu não fui com ele. Aí eu fui dormir na casa da minha irmã, do lado. Uma casa já era a casa da minha irmã. Eu fiquei 1 ano sem falar com ele por causa disso. Mais ou menos como você, só que você demorou um pouquinho mais. Mas foi horrível. E quando a gente viajou para Brasília, isso era em Fortaleza, quando a gente viajou para Brasília, eu pude reconciliar com ele ali, dar um abraço um no outro, e foi tão gostoso aquilo ali, a gente restaurar aquele relacionamento. Então, quando a gente realmente toma alguma decisão como essa, passa muito tempo, a gente perde o tempo sem aproveitar a pessoa do nosso lado, né? Hoje ele mora no Brasil, eu moro aqui, mas assim, como teria sido se eu tivesse saído de lá, ou se eu não tivesse tido mais oportunidade, sabe? Então a gente tem que olhar as pessoas, o quanto elas são importantes para nós, e quanto a nossa atitude vai mudar isso, né? Às vezes coisas simples como a minha e a do Paulo aconteceram anos, mas e você, de repente não é algo simples, e é algo mais profundo que de repente você está aí guardando e não tem a coragem nem do primeiro passo. Você não vai ficar confortável. Não foi confortável talvez para mim no primeiro momento, talvez para o Paulo também não, mas muitas outras pessoas que eu trabalho também não são. Mas vale a pena, depois que a gente faz, a gente sente. Depois que você
faz, você vai falar, poxa, sai um peso, não é? Parece que sai um peso de cima de você. Você não vê, ai, que delícia que é o momento depois. Num primeiro momento é desconfortável, mas depois vale a pena. Então vamos focar no resultado que a gente quer atingir, né? Como coach, eu sempre trabalho com resultado. Então, o que me motiva a pedir perdão? Vou estar livre, vou melhorar minha saúde física, emocional e até espiritual. A minha alma vai estar leve, né? Vou estar usando o que diz também o Mestre Jesus lá com a oração do Pai Nosso. Para eu perdoar, para eu ser perdoada, eu tenho que perdoar primeiro. E que a gente não vai fazer um estudo sobre esse texto, né? Sobre o Pai Nosso aqui, mas se a gente fosse, a gente ia ver aqui. Então o pão de cada dia também vai estar mais abundante na minha vida se eu perdoar? De repente sim, porque tem uma condição aqui. Então, se você quiser, lê lá Mateus, que você vai ler a oração do Pai Nosso. E aí, o que a gente falou também? Melhora o sono, melhora a pressão arterial, né? Diminui a sua... ajuda na sua respiração, suaviza a sua respiração. E eleva o seu sistema imunológico. Gente, é benefício demais. Só tem coisa boa. Se não fizer, é burrice. Vamos falar para tudo isso. Exatamente. Vai ficar sofrendo porque quer. Não é isso? A gente está aqui para te ajudar. Gostou, não gostou? Coloca teus comentários aí. E se você liberou o perdão com esse vídeo, avisa pra gente aqui qual foi a experiência, que eu vou amar em falar. Então manda para mim recadinho também nas minhas redes sociais, que eu vou ter prazer de ler a tua história. É isso aí, galera. Lembrando, todas as informações da doutora Josi estão aqui na descrição aqui do vídeo ou do áudio do podcast. Se você estiver ouvindo na rádio, só mandar, que precisar falar com a doutora Josi, manda um e-mail para mim, ajuda@canalperguntas.com, e a gente passa a sua história para ela. Beijo, obrigado, doutora. Beijo, gente. Beijo, galera. Até o próximo mês. Até o próximo mês, que é segredo. Que nós não sabemos, eu não perguntei o que a gente vai falar no próximo mês, a gente não sabe ainda, então volta aqui o próximo mês, mês que vem, e aí vocês vão ficar sabendo. Beijo, galera, fica com Deus, tchau, tchau!